Talvez você esteja cansado de viver em um ciclo que não te leva a lugar nenhum. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém mais vê, mas que você sente ele todos os dias. Ou talvez no fundo do seu coração você saiba que há uma voz sussurrando: está na hora de mudar. E essa voz não é a sua consciência, é o Espírito Santo chamando você para voltar para casa. Um dia eu quis mudar, mas não sabia por onde começar. Tentava parar com os mesmos erros, mas caía de novo, e de novo, e de novo. Fazia promessas a Deus, mas esquecia delas na primeira tentação. Eu me sentia sozinho, como se a graça de Deus fosse para os perfeitos, e eu nunca fosse chegar lá. Mas talvez o seu conflito seja outro, diferente do meu. Talvez você não esteja lutando contra um vício visível, mas contra um coração endurecido, contra a indiferença espiritual, contra aquela sensação de que já deu tudo errado. Então, para que tentar de novo? Ou pior, talvez você esteja vivendo uma vida religiosa por fora, mas vazia por dentro. Vai à igreja, canta hinos, repete as orações, mas o seu coração está distante de Deus. E no silêncio da noite você sente aquela inquietação e pensa: cara, preciso mudar. E é aí que entra a urgência do arrependimento, porque o maior perigo não é você cair em tentação. O maior perigo não é você cair no pecado. O maior perigo é você se acostumar com ele. É achar que dá para adiar a conversão, que um dia eu volto para Deus. Não, essa semana não, eu ainda tô curtindo ainda, eu sou jovem, tô curtindo. Depois eu volto para Deus. Enquanto isso, a sua vida passa, as oportunidades se perdem e o coração vai se endurecendo cada vez mais. Jesus falou com clareza em Apocalipse: desperta e confirma o que resta, pois estava para morrer. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ele não estava falando com ímpios, ele estava falando com crentes, pessoas que já conheciam a verdade, mas tinham se acomodado. E é exatamente isso que pode estar acontecendo com você hoje. Você não precisa de mais religião, você precisa de um encontro verdadeiro com Deus, que te ama tanto que mandou seu Filho para morrer por você. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz algo lindo e profundo: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada. Pelo contrário, é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos venham a arrepender-se. Essa passagem revela o coração de Deus. Ele não está contando os seus erros para te condenar, muito pelo contrário, Ele está contando os seus dias para te salvar. Mas há um detalhe que não podemos ignorar: Jesus está voltando, e quando Ele voltar não haverá mais tempo para arrependimento. Por isso o apóstolo Paulo diz com urgência: Deus agora manda que todos os homens em todos os lugares se arrependam. A palavra agora não é por acaso, não é um dia, não é quando tudo der certo, é agora, no meio das suas confusões, é agora com as suas mãos sujas de pecado, é agora com seu coração ferido, é agora. Arrepender-se não é sentir culpa, não é você se sentir culpado. Arrepender-se é você mudar a direção, é olhar para onde você tem andado, reconhecer que está errado e voltar para Deus de todo o coração. E essa mudança não começa com grandes gestos, começa com um sim silencioso no seu quarto, começa com uma oração simples dizendo: Senhor, eu me rendo aos seus pés, com coragem de parar de fingir que está tudo bem quando não está. Veja o exemplo do filho pródigo em Lucas. Ele não esperou estar limpo para voltar. Ele voltou fedendo a porcos, com os seus pés sujos e o coração envergonhado. Mas foi aquele estado que ele encontrou o abraço do Pai. Deus não espera que você conserte isso sozinho. Ele quer consertar isso com você. E é por isso que o arrependimento verdadeiro sempre leva a graça de Deus e nunca a condenação. Porque, como diz em Isaías, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. Então entenda que o Senhor Jesus, Ele quer te perdoar. Eu vou te dar uns conselhos, pequenos conselhos que talvez possam te ajudar a mudar a direção. O primeiro conselho é parar de justificar os seus erros. Não diga: todo mundo faz, por isso que eu faço. Não é tão grave assim. Poxa, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. A graça de Deus é maior que qualquer pecado, mas ela só alcança quem reconhece que pecou.
O segundo é: confesse com sinceridade. Você não precisa de palavras bonitas. Você precisa de um coração quebrantado. Como diz em Salmos, os sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito aquebrantado e um coração contrito. Isso o Senhor Jesus não despreza. Terceiro, peça ajuda. Você não vai conseguir sozinho. Deus colocou irmãos e irmãs do seu lado, irmãos na fé, do seu lado, ao seu redor, que vão te ajudar, que vão te aconselhar para você poder sair dessa fase, para você se aproximar mais de Deus. Busque uma igreja verdadeira. Use os recursos que nós temos hoje em dia para que você possa se aproximar de Deus. Recursos esses que são o telefone que está na palma da sua mão. Você pode baixar a Bíblia, ler a Bíblia ali no seu telefone, no seu horário de almoço, no seu horário de janta, voltando para casa ou indo trabalhar. Aquele minutinho que você tem, tira ele para ler um pouco da Bíblia, para meditar um pouco, para alimentar o seu espírito e mortificar a sua carne. Nada disso funciona se você tentar se transformar só com força de vontade. A mudança real, ela vem da graça de Deus. Ele não espera que você se torne bom bastante para merecer o céu. Ele já foi bom por você na cruz. João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Veja, Ele não diz se merecermos ou se nunca errarmos ou se nunca cairmos de novo no mesmo pecado. Ele diz se confessarmos. Ou seja, Deus ele já sabe que você vai cair. Por mais que você se arrependa hoje, Deus ele sabe que você vai cair amanhã, que você vai errar. Por isso que ele deixou isso, se confessarmos. Isso é graça, isso é amor, isso é esperança. E é por isso que o chamado ao arrependimento não é uma ameaça. Ele é um convite para sair da escuridão e caminhar na luz de Cristo, antes que seja tarde demais. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de fé. Vamos juntos espalhar luz e esperança. Muito obrigado e até mais.